este movimento influencia nos anos. Para a Terra dar uma volta na sua órbita em volta do Sol, ele leva 365 dias, que dá um ano. Então, também tem assim, gente, a Terra, ela não é retinha, tipo, ela tá aqui retinha, girando assim, não. A Terra, ela tem uma inclinação. Os polos dela estão assim. Os polos, eles não estão assim, norte e sul, polo sul. Eles estão meio inclinados. Essa inclinação, ela é de 23 graus. E essa inclinação, ela influencia nas estações do ano, nas temperaturas, que mais pra frente a gente vai ver das ondas climáticas. E essas inclinação, ela influencia nos solstícios e equinócios. O que são solstícios? O que são equinócios? Então, vamos ver o que são solstícios e equinócios. Então, os solstícios, eles são chamados os dias que... O dia que mais... o lugar ali, o hemisfério, no caso, recebe mais luz solar. Mais. O dia que ele recebe mais. Neste dia, o norte e o sul recebem... O norte, no dia que, assim, o dia que o norte recebe mais luz solar, no sul recebe menos. E no dia que no norte recebe menos, no sul recebe mais. É assim, é trocado, sabe? Então, é o chamado solstício de verão aí, quando um recebe mais e no outro recebe menos. No norte recebe mais, no sul recebe menos e vice-versa. Então, o chamado solstício de verão ocorre no dia 20 ao dia 21 de dezembro no sul, no hemisfério sul. E no dia 20 e 21 de julho no hemisfério norte, tá? E o solstício de inverno. O que é solstício de inverno? O solstício de inverno é quando aquele hemisfério recebe menos luz. Menos, tipo, o dia dele é mais curto, digamos. No solstício de verão, é quando o dia é mais comprido, que dizem, tá? E no solstício de inverno é quando o dia é mais curto. Então, quando acontece o solstício de inverno? O solstício de inverno, ele acontece no dia 20 e 21 de junho no sul, aqui na nossa região, tá? No hemisfério sul. E no dia 20 e 21 de dezembro no hemisfério norte. Então, como o solstício de inverno é um dia mais curto, no dia 20 e 21 de junho aqui para nós vai ser um dia curto. Já no dia 20 e 21 de junho no norte vai ser o dia mais longo para eles, tá? Então é trocado, sabe? Quando um dia é mais curto para nós, neste dia é mais curto para nós, neste dia é mais longo para eles, é trocado. Acho que deu para entender. Então, o equinócio, não tem só o solstício, gente. Tem o equinócio também. Mas o equinócio é mais simples de entender. O equinócio é quando a quantidade de dia, quantidade de hora, de claridade solar é a mesma. Tipo, o dia que a noite e o dia tem a mesma quantidade de tempo, de horas. Então, há dois tipos de equinócio. O equinócio de primavera, que acontece dia 22 e 23 de dezembro no hemisfério sul, que é o nosso, e dia 20 e 21 de março pro hemisfério norte. E o equinócio de outono, que acontece dia 20 e 21 de março no hemisfério sul e acontece dia 22 e 23 de dezembro no hemisfério norte. Então, para fixar um pouco desses conceitos a vocês, tem uma atividadezinha aqui na página 240 que eu quero que vocês façam, tá? Essa atividade aqui. Aqui, ó. Atividade aqui para vocês fazerem, para dar uma fixada no conteúdo que a gente vai falar basicamente de inverno, do equinócio, ó, ele vai dar a introduçãozinha para vocês e vocês vão meio que se basear nisso. E ele vai perguntar as datas do solstício e as datas do equinócio, que foi isso que eu disse aqui na aula, tá, gente?
Mas tem aqui no livro os dias bem certinho aqui no solstício e equinócio, tá? Então, vamos passar para o nosso prosseguir para o nosso outro assunto, que não é nada diferente, é continuação do que a gente tá vendo. Então, dando a toda essa movimentação terrestre, toda essa inclinação da Terra, toda essa diferença de dias, de iluminação solar, de noite mais comprida, de noite mais curta, temos todas as influências nas zonas climáticas, gente, do nosso planeta, porque, como vocês sabem, ao norte, lá nas zonas polares é mais frio, no meio do planeta é mais quente e no sul é mais frio. Mas por que é mais frio? Por que é mais quente? Assim, como eu disse, a Terra é inclinada. A Terra é assim, é inclinada, uma inclinação de 23 graus e meio. E nisso, quando ela tá inclinada, eu não tenho... Ela tá aqui, digamos, ela tá aqui e ela tá inclinada assim. Quando... Assim ela tá. Quando o Sol bate aqui, tem lugar que vai pegar mais, tem lugar que vai pegar menos. Tem lugar que vai pegar, tipo, aqui no meio dela, com certeza vai pegar mais, porque o raio vem aqui, ele bate aqui. Até ele chegar aqui, já tá menos, porque é mais que se ela tá aqui, e aqui ela é curvada, né? Curvado pra dentro, assim, no caso. Quando bate o sol, gente, até chegar lá em cima, tem menos, a potencialidade dos raios é menor. Então, por conta disso, temos as zonas climáticas, se formam as zonas climáticas. Então, as zonas climáticas têm toda a influência do movimento da temperatura da Terra. Então, essa inclinação, essa curvatura da Terra, toda influencia na temperatura do planeta. Então, as zonas climáticas, aqui, como vocês podem observar aqui nessa mapinha aqui, nessa representação, elas são divididas por linhas. Mas, porém, essas linhas aqui, elas são linhas imaginárias, gente. Elas não existem, mas elas dividem as zonas climáticas, tá? Então, quais são as zonas climáticas? As zonas climáticas, elas são essas que vocês estão vendo aí na apostila de vocês. Zona polar norte, zona temperada norte, zona tropical, zona temperada sul e zona polar sul, que é a chamada zona polar do sul. São essas as zonas zonas climáticas da Terra, tá, gente? Então, cada uma ela vai receber uma intensidade de raios solares diferente. Por isso, da diferença de temperatura, tá? Tirando que tem inúmeros outros fatores que influenciam na temperatura de um lugar. Não apenas, mas basicamente a incidência dos raios solares. Isso influencia muito no caso das zonas climáticas, mas há inúmeros outros fatores também. Então, vamos falar particularmente de cada zona, tá, gente? Primeiramente, vamos pegar a zona tropical. Zona tropical, aqui, eu vou usar esse mapinha aqui mesmo. Tá, a zona tropical, ela é essa região vermelhinha aqui, ó. Essa zona vermelhinha aqui, como ela recebe mais incidências dos raios solares, ela é mais calor lá, né, gente? No caso, como ela recebe mais raios, lá nessa região é muito calor. Então, onde ela fica? A zona tropical, primeiro, ela fica entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. E é essa faixa que divide, sabe, a zona tropical. Nesta zona, como é muito calor e o calor evapora a água, ocorre o quê? Chove muito. Os níveis pluviométricos são muito alterados. Temos exemplo da Amazônia. Na Amazônia chove muito, gente, porque lá é muito quente e lá já tem muita água, então evapora, chove e é um ciclo. Temperatura. A temperatura lá é 25 graus assim, o ano todo. E não tem muita variação de temperatura, não esfria e só tende a esquentar. Mas esfriar não esfria. E tem uma questão
das estações do ano. Porque, assim, as estações do ano, elas não aparecem bem. Porque, como é muito calor, como que vai fazer frio? Como que, né? Então, elas não são bem demarcadas na zona tropical. Zona temperada. Então, a zona temperada fica nesta região aqui. Zona temperada norte e zona temperada sul. Então, a zona temperada norte e zona temperada sul, quais são as configurações desta região? A zona temperada, ela se denomina por ter temperaturas variadas. Então, a temperatura varia muito, muito, muito. Então, a temperatura variada, ela oscila muito. Que é a nossa região aqui, gente. Vocês sabem que é muito, ou esfria muito ou esquenta demais. Tipo, oscila muito as temperaturas. Então, o que acontece? Ocorre verões mais quentes e invernos mais frios. E ela tem as estações do ano bem demarcadas. Então, essa é uma configuração aqui da zona temperada. Já na zona glacial, ela tem duas zonas glaciais, a zona norte e a zona sul, tá, gente? A zona polar norte e a zona polar sul. Então, qual é a configuração? É extremamente frio. As estações do ano nem são demarcadas, até porque é frio assim extremo, menos 40 graus. E sim, no verão que dá uma esquentadinha, que fica perto dos 0 graus, mas mesmo assim é bem calor. Bem frio, bem frio. Aí é bem frio. Então, perante este assunto nosso de hoje, gente, eu gostaria que vocês fizessem as questões do 243 e 244 aqui da apostila, tá? Tá bom? Seria isso. Essas atividadezinhas também que eu vou passar, que eu estou passando aqui, vai ser mais uma revisão para a prova, para avaliação da semana que vem, tá? Então, façam e eu vou mandar também uma revisãozinha para vocês, tá? Beijão e até a próxima.